Olá! Vamos conversar hoje sobre a história de uma cidade cuja trajetória parece ter sido escrita com açúcar, fogo e pedra. É uma história de uma riqueza que era quase inacreditável, de uma destruição completa e de um renascimento, assim, espetacular. Vamos mergulhar fundo na história de Olinda. E tudo começa aqui, com essa frase, que virou uma lenda. Dizem que lá em 1535, quando chegou no topo de uma colina com aquela vista para o mar, o donatário português Duarte Coelho Pereira, que era basicamente o administrador da capitania nomeado pela coroa, ele teria dito exatamente isso. E o interessante é que ele não estava só admirando a beleza do lugar, não. Ele percebeu na hora o potencial estratégico perfeito para a defesa. E assim, de uma exclamação, nasceu o nome da cidade, Olinda. Bom, a partir daí, Olinda não demorou muito para florescer. Aquela localização estratégica, as terras super férteis, tudo isso transformou a cidade no epicentro de um dos comércios mais lucrativos do mundo na época, o açúcar. Agora, o que é realmente impressionante aqui é o que esse número 1 significa. Pensa só. Entre o século XVI e o comecinho do XVII, Olinda não era apenas uma cidade importante. Ela era, de longe, a mais rica de toda a colônia. A fortuna, toda construída na base da cana-de-açúcar, atraiu nobres, comerciantes, ordens religiosas, gente que construiu solares e igrejas magníficas, consolidando o status e o poder da cidade. Mas, como a gente pode imaginar, toda essa riqueza e essa proeminência acabaram atraindo olhares de cobiça. A chegada dos holandeses no Nordeste brasileiro foi, assim, um ponto de virada, e um ponto de virada bem dramático e violento na história de Olinda. Vamos dar uma olhada nessa cronologia. Em 1630, a invasão começa, mas o golpe fatal mesmo veio um ano depois. Em novembro de 1631, os holandeses tomaram uma decisão drástica. Eles incendiaram Olinda. O centro do poder colonial foi literalmente reduzido a cinzas. A luta pela região ainda ia durar mais de 20 anos, até a expulsão definitiva dos invasores em 1654. E aqui está o ponto-chave. O incêndio não foi só destruição física. Foi uma jogada estratégica. Com Olinda em ruínas, o que os holandeses fizeram? Transferiram o centro administrativo todo para o povoado vizinho, que era o porto, Recife. E essa decisão mudou para sempre o equilíbrio de poder. E mais, ela plantou a semente de uma rivalidade histórica, cultural, entre a Olinda aristocrática e a Recife comercial, uma dinâmica que define a identidade de Pernambuco até hoje. Depois que os holandeses foram expulsos, os olindenses não abandonaram sua cidade. Muito pelo contrário. Começou ali um processo longo, difícil, de reerguer Olinda das próprias cinzas, sabe? Pedaço por pedaço. E o resultado desse esforço todo está aqui. A cidade foi reconstruída, mas com um respeito enorme pelo seu passado. A arquitetura colonial, o estilo barroco, tudo foi restaurado e preservado com muito cuidado. E esse compromisso com a própria história, claro, não passou despercebido. Em 1982, veio o reconhecimento máximo. A Unesco declarou o Centro Histórico de Olinda Patrimônio Cultural da Humanidade. E assim a gente chega aos dias de hoje. A Olinda, que renasceu das cinzas, se tornou um verdadeiro tesouro cultural. As ladeiras de paralelepípedo, as igrejas centenárias, os ateliês dos artistas, tudo isso conta a história da sua resiliência. E claro, essa história toda explode em cor e vida durante o famoso Carnaval de Olinda, um dos mais tradicionais do Brasil. E para fechar, fica essa reflexão. A história de Olinda não é só sobre o que se perdeu no fogo, mas sobre o que se fortaleceu na reconstrução. Fica a pergunta no ar. De que maneira a memória de um trauma coletivo consegue definir o caráter e a resiliência de um lugar por tantas e tantas gerações?